Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para aqueles que assistirão essa live em outro momento que não ao vivo. E para você que estiver ao vivo agora nos acompanhando, bem-vindos à nossa live do Fórum de Lutas por Direitos e Liberdades Democráticas do Maranhão, uma organização que está presente com seu núcleo em Imperatriz e em São Luís, composta por diversas organizações, como Correnteza, Resistência, Juventude UJR, PCB, PSOL, UP, Amavida, diversas organizações que começam a se articular. Começam, não, né? Já vem há muito tempo, como a Pruma, a Proema, se articulando, mas dão um passo decisivo para a construção desse fórum, como um fórum que articule as diversas lutas aqui em São Luís, Imperatriz e no Maranhão como um todo. Na nossa terceira live do fórum, que a gente transmite a partir de agora, a gente tem um tema extremamente instigante para reflexão, neste contexto de 26 de junho, em que nós comemoramos aí, celebramos 53 anos da passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, da luta contra a ditadura, nesse contexto também hoje de protofascismo, neonazifascismo, neofascismo se rearticulando no mundo, especialmente no Brasil. Nada como a gente exatamente convidar a geração 68, que hoje também faz diversos atos em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aqui no Maranhão, simbolicamente, com essa nossa transmissão ao vivo para aqueles que nos acompanham, uma reflexão exatamente sobre o que foi esse 68, quais são as suas continuidades e descontinuidades, e como, de fato, a gente tem que encarar esse tempo presente a partir dessa geração que deixou muitos legados de lutas para nós. Então, antes da fala dos nossos convidados, que apresentarei em seguida, nós temos uma saudação aqui das nossas organizações. Começo com Alexandre Peixoto, professor da UFMA de Imperatriz e dirigente da UP. Alexandre. Boa tarde, olá a todos, a todas. Queria fazer a saudação àqueles que nos escutam, nos veem, né, em casa, pela internet, né, e a todos que compõem essa mesa histórica aqui sobre a geração 68, né, para lembrarmos de um ato fundamental, né, em plena ditadura militar, no governo de Costa e Silva, né, tão duro, né, também, né, nesse regime político de exceção, né, que o Brasil passou naqueles tempos de trevas. Né? Então, a geração de 68, né, com aquela organização da Marcha dos 100 mil, né, é um legado que nos deixa enquanto militância, né, e o legado histórico da organização popular e da luta da classe trabalhadora, dos estudantes, da categoria artística, cultural, que também se organizou nesse processo da Marcha dos 100 mil. Então, a geração 68 é fundamental para tempos sombrios como hoje, né, a gente ter, né, um horizonte pautado na organização popular. E essa geração 68 que aqui se faz presente, e aí eu saldo aí a pessoa, né, um militante histórico, né, que é o companheiro camarada Cajá, né, que vem representar também esse processo de luta no Brasil. Né? Então, junto com o histórico do Manuel Lisboa, né, que foi, né, uma semente, né, plantada na luta da classe trabalhadora brasileira e na resistência contra a ditadura militar. Né? E para nós, da Unidade Popular pelo Socialismo, o mais novo partido político registrado no Brasil, coletamos mais de 1.400.000 assinaturas em todo o país, né? Essa geração 68 e as mobilizações, né, da Marcha dos 100 mil é o que nos norteia, né, em tempos, né, do Fora Bolsonaro, né, do povo na rua pelo Fora Bolsonaro. Então, acho que é fundamental a gente estar sempre, né, reavivando, relembrando, né, com essa ideia, né, e com essa
né, gana da luta constante, da luta diária, da organização da classe trabalhadora e da luta pelo socialismo. Então, eu venho aqui saudar todo mundo, né, em especial os camaradas, né, que vêm representar, né, essa geração tão linda, tão combatente, né, e fundamental para a história da luta, né, do povo pobre brasileiro. Então, agradecer o espaço, né, e bom debate para todo mundo. Obrigado. Ok, grande Alexandre, obrigado aí pela tua saudação. Passo a saudação do companheiro Sandro, do PCB, dirigente do PCB, também professor no município de Imperatriz. Companheiro Sandro Ricardo. Olá, meu nome é Sandro Ricardo, sou secretário do Partido Comunista Brasileiro no estado do Maranhão, portanto, militante comunista, e em nome das comunistas, dos comunistas do PCB, venho trazer saudações revolucionárias para a camarada, a classe trabalhadora, a juventude, os movimentos sociais e populares e todos que lutam para que tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária, no caso, o socialismo. É claro, temos aqui que lembrar essa geração 68 que fez na cidade do Rio de Janeiro a caminhada dos 100 mil. Então, a geração que ainda, e uma geração que ainda hoje luta, como podemos verificar estes que participam aqui desta live, né? Em plena ditadura militar, essa geração enfrentou aqueles que estavam massacrando a classe trabalhadora. E eu quero aqui fazer uma saudação, em especial ao Edival Cajá, né? Flávio Farias, que estão nessa live, Edmilson Costa, inclusive Edmilson Costa era secretário-geral da União Municipal dos Estudantes Secundaristas na cidade de São Luís. Então, um camarada que é maranhense e que está aqui para nos falar, nos trazer o que foi a repressão da ditadura militar nessa época, né? E fica aqui minha saudação e muito obrigado. Companheiro Sandro, obrigado. Passa aqui também a saudação para o companheiro Evandro, ainda não entrou. Minuto. Pronto, adicionando aqui que tinha caído. Companheiro Fabrício Pinheiro, da UJC. Companheiro Fabrício, sua saudação. Boa tarde a todos. Né? Eu sou Fabrício, sou professor de filosofia e faço parte da pós-graduação em filosofia na UFMA, né? Mestrando. E eu estou aqui representando o JC, eu faço parte do secretariado da UJC. E eu queria mandar uma saudação para todos esses guerreiros aqui de 68, né, da geração 68, na qual enfrentaram, vamos dizer, os mesmos inimigos que a gente está enfrentando hoje, né? O imperialismo, os militares, né, e a burguesia, na qual tem todo esse projeto de favorecer uma classe, né, que é a classe burguesa, né, em prol da miséria da classe trabalhadora. E todos eles, junto com uma organização e junto com a juventude, conseguiram resistir. Fabrício caiu. Fabrício? O companheiro Fabrício caiu a internet. Eu acabo de receber aqui uma mensagem, o Haroldo estava tentando aqui conectar, mas a Fernanda acabou de me informar que ele não vai conseguir entrar. O Haroldo teve uma crise alérgica inexplicável, foi bater no hospital, está todo empolado. Putz! Então, não vai dar para encontrar a geração 68 por completo aqui na nossa live. Né? Mas avisa para a Fernanda para ele ligar o celular para pelo menos ver a live. Vou mandar um recado para ele. Fabrício conseguiu voltar, 1 minuto. Oi, Fabrício, conclua então? Vou concluir. E eu queria fazer uma citação. Certo.
E eu queria fazer uma citação aqui breve, né, do livro do Fascismo, do Pachucanes, na qual ele fala que nenhum regime, não importa o peso dos seus crimes, o quão grande eles foram, jamais caiu devido a eles. Para que caia, é preciso encontrar as forças que o empurram. Ou seja, essa força é o poder popular, né, o poder das ruas, e nós não podemos engolir a narrativa de esperar até 2022. Nós precisamos ir para as ruas, né, porque não podemos confiar nas instituições que permitiram que um governo fascista e liberal chegasse ao poder. Então, eu queria fazer, estou fazendo aqui uma saudação, né, a essa geração que resistiu firme, né, e agora está lutando novamente com a gente, né, com essa nova geração que está aí, contra os meus inimigos, né, que é a burguesia, o imperialismo e os militares. Valeu, Fabrício. Obrigado. Então, a gente começa a nossa rodada de reflexões sobre o nosso tema, continuidades, descontinuidades do maio de 78, 53 anos depois. A ideia é uma fala de 15, 20 minutos. Começamos pelo Flávio Farias, em seguida vamos para o Edmilson, depois para o Cajá. Você assiste, Pedro? Pode. Tranquilo. Né? Então, Flávio Farias, faltando 5 minutos. Flávio Farias é um aposentado, tem doutorado e pós-doutorado pela Universidade de Paris. É um dos estudiosos das grandes mobilizações, movimentações que têm acontecido, especialmente na resistência ao capital, ao neoliberalismo. De políticas. Franca, eu ouvi tua fala com muitas falhas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, então, o Franklin me pediu que eu fizesse uma intervenção mais geral sobre 68. Então, eu vou iniciar situando de forma temporal e espacial os movimentos chamados as revoltas de 68, né? Então, a gente pode considerar o que eu chamei de, uma das designações que eu considerei interessantes para este momento foi a expressão, a metáfora, foi a primavera dos oprimidos, né? E essa primavera dos oprimidos, ela não conseguiu se tornar num verão, digamos assim. E levando a metáfora um pouco mais à frente, eu poderia dizer, uma andorinha só não faz verão. Então, teve algum problema de totalização que eu vou tentar explicitar agora, né? Então, nessa contestação radical das configurações concretas das potências do capitalismo imperialista, que nesse último século passou por 3 configurações. A primeira configuração, que foi do capitalismo imperialista, que levou... a cortar uma árvore de cara agora. Mas o que ele está colocando é o que... Eu estou ouvindo uma interferência. Eu posso continuar, Franklin? Franklin? Pode sim. Pode seguir, companheiro. Eu ouvi uma interferência, eu não entendi o que estava acontecendo. Foi o companheiro Evandro que entrou com o microfone ativado. Sim. Então eu vou continuar, não é? Então, eu vou tentar situar no tempo essa contestação radical, as contestações radicais que ocorreram nessa chamada primavera dos oprimidos, que eu acho que é uma boa designação na medida em que essa primavera não nos levou a um verão, não é? E a ideia é de que essa contestação ela precisa ser situada dentro das diversas configurações
do capitalismo imperialista durante o século XX, né? Então, a contestação radical, como, por exemplo, que deu na Revolução de 17, ela se referia a um capitalismo imperialista que levou a uma guerra entre potências, né? E 68 foi uma contestação situado no momento em que o capitalismo imperialista estava num conflito entre superpotências, e que esse contexto foi conhecido na geopolítica como sendo a Guerra Fria. Então, ele foi situado nesse momento. E como só tem sentido estudar esse processo na medida em que ele tem uma relação tanto com o passado quanto com o presente. E é muito importante que a gente tenha consciência de que, no presente, o capitalismo imperialista assumiu uma terceira configuração, que eu chamei de imperialismo global. Então, é importante ter consciência dessa contextualização para que não se fique sonhando em repetir a história em conjunturas completamente distintas. É preciso fazer realmente uma atualização. Então, nessas contestações radicais que aconteceram no último século, né, eventos como a Revolução Russa e a Primavera dos Oprimidos de 68, a gênese da superação da antiga ordem, ela pode ser catalisada e espoletada por lutas específicas. No exemplo da Revolução Russa, foram movimentos, lutas específicas que espoletaram. A mesma coisa pode ser dita em relação a 68, no que diz respeito, por exemplo, à importância que teve a luta estudantil, por exemplo. Então, ela pode ser catalisada e espoletada por lutas específicas que exigem, porém, a sua combinação com lutas mais universais, no sentido da eficácia do processo de democratização, a democratização como sendo um processo que não é definido com um modelo antecipado, mas nesse processo de democratização socialista tem que haver uma combinação entre reforma e revolução, sob a hegemonia do proletariado, consciente em si e para si, capaz de levar até a nova ordem, realizando a utopia concreta de um mundo melhor para além do capitalismo. Então, eu queria destacar esse aspecto de que essa contestação radical ela foi espoletada por lutas específicas, mas que elas mesmas perceberam a necessidade de uma luta mais geral para que se conseguisse, então, fazer essa ligação entre a consciência de classe, aquilo que Marx chamava de consciência de classe em si, e a passagem para a consciência de classe para si, ou o que alguns chamaram a evolução, a totalização concreta de uma consciência de classe real, não é? Com uma consciência de classe possível, isto é, aquela que não mergulha no realismo político e que faz, então, uma antecipação concreta de um mundo melhor e que alguns chamam de comunismo, não como um modelo pré-estabelecido, mas como um processo de superação do estado de coisa presente, como o jovem Marx havia colocado inicialmente. Então, digamos, o fato de que se chame esse momento como maio de 68, como primavera de 68, de uma certa forma, é uma maneira de designar algo que não se transformou realmente numa revolução, nesse sentido de conseguir unir as lutas específicas e as lutas mais gerais. Então, esse seria o primeiro aspecto de colocar, mas que, do ponto de vista dos últimos 100 anos,
possibilidades que poderiam ter sido exploradas aconteceram, como no caso, por exemplo, da França, em que aconteceu a greve geral mais importante da história da França, e o movimento, digamos assim, contra a exploração do homem pelo homem não conseguiu se articular com os movimentos mais específicos, como os movimentos contra a dominação imperialista, contra a dominação machista, contra a humilhação racista. Quer dizer, essa dialética, essa totalização do universal e do específico não conseguiu se materializar nessa situação concreta. Então, nesses eventos, ocorre uma dialética historicamente determinada que envolve, ao mesmo tempo, mudança dentro da ordem e contra-ordem, naquele sentido que o Florestan Fernandes tinha destacado. Então, ontem e hoje, na configuração das potências do capitalismo imperialista, o sujeito histórico que lhe é antagonista, ele deve construir um processo de democratização implicando tanto uma resistência parcial e tática, quanto uma emancipação total e estratégica diante da exploração econômica, da dominação política e da humilhação social do homem pelo homem. Então, essas três determinações da luta, que eu chamaria a luta universal contra a exploração econômica, a luta particular contra a dominação política e a luta singular contra diversas formas de humilhação e diminuição do homem, elas formam uma totalidade, e quando essa totalidade se encarna num sujeito revolucionário, esse sujeito revolucionário é que vai ser designado de proletariado. Então, a categoria de proletariado que eu estou usando aqui nessa minha reflexão, não é? Ela tem um sentido mais amplo, não é? Do que aquele que o marxismo vulgarizado tem utilizado há muito tempo. Mas eu acho que essa visão da luta de classe como envolvendo essas três determinações, a exploração, a dominação e a humilhação, essa que era a totalidade a que os autores clássicos do marxismo, Marx, Engels e Lenin, utilizavam efetivamente, né? Então, é a primeira observação que eu fiz. Então, nesse caso, se nós considerarmos que o proletariado é uma totalidade que se exprime por um silogismo, que foi uma categoria que Marx herdou de Hegel, essa totalidade que envolve determinações universais, particulares e singulares, ela não conseguiu se realizar nessa situação historicamente determinada que foi a chamada primavera de 68, e é por isso que essa primavera não conseguiu se transformar num verão, isto é, né, em algo de mais quente, não é, que levasse a uma superação do capitalismo. Então, essa seria a primeira... minutos, Flávio. Então, essa foi a observação que eu fiz, a primeira observação que eu fiz sobre o fato de que, então, foi uma revolta de 68 e não conseguiu se transformar efetivamente numa revolução. Esse é o aspecto da situação, digamos assim, temporal. Agora eu vou fazer algumas reflexões sobre a situação espacial, não é? Então, eu vou caracterizar esse evento como sendo um evento internacional, não é? Ele, na realidade, a primavera dos oprimidos foi marcada pela esperança de superação da opressão sob todas essas formas, e ela floresceu em países do primeiro mundo,
do segundo mundo e do terceiro mundo. Então, eu fiz uma análise sobre os 3 países representativos desse evento, como evento mundial, é que ele aconteceu na França, aconteceu na Tchecoslováquia e no Brasil. Então, ele é um evento que, do ponto de vista espacial, adquire uma escala mundial, né? Então, sob o ângulo marxista internacionalista, apreende-se o evento não como uma questão social sem frases, mas como um problema que concerne um todo historicamente determinado, implicando o desenvolvimento desigual e articulações mais ou menos bem-sucedidas de lutas contra a produção de massa destrutiva da natureza, orgânica e inorgânica, lutas contra a dominação, estudantes e nações, lutas contra a humilhação de raças, sexos, e lutas contra a exploração de assalariados estáveis e do exército de reserva. Então, esses eventos, eles envolveram esses 3 aspectos, mas tiveram dificuldade, digamos assim, na totalização. No fim das contas, são diversas e aproximadamente disjuntas as lutas contra a devastação consumista do planeta e contra a opressão política, social e econômica, configurada ao cabo dos anos capitalistas dourados do pós-guerra, de compromisso histórico providencial na busca do pleno emprego e do bem-estar social, e, além do mais, ao termo de um período de Guerra Fria e de ausência de uma grande crise estrutural. Tem que ver que, realmente, a primavera dos oprimidos não aconteceu na crise, no momento da crise, que só foi se revelar de forma estrutural e mais aprofundada nos 10 anos seguintes. Então, para Karel Kozik, aquele famoso, foi um dos intelectuais que participaram da Primavera de Praga, quando as pessoas refletem sobre um evento real, qualquer que seja ele, não reivindicam para trás, nem tampouco se refugiam no passado, mas começam a compreender seu próprio presente. O aspecto fundamental do evento é que ele não se resolve jamais numa questão solucionada, mas que a cada geração ele abre suas possibilidades ocultas e que cada época encontra nele aquilo que vai incitá-la a resolver seus problemas. Então, é nesse sentido que esse evento tem uma importância e uma significação que ainda é atual, porque ele colocou problemas que não foram resolvidos e eu já avancei um pouco quais são as razões mais profundas que dificultaram o sucesso e a não transformação da primavera em verão. Em todo mundo interessa aos opressores de ontem e de hoje a apresentação ideológica da Revolução de 17 e também da Primavera de 68, não como uma questão aberta, mas como um fenômeno limitado, encerrado e derrotado. Em especial, interessa ocultar a relação do fracasso dessas experiências radicais com a barbárie do estado de coisa presente, fundado na produção pela produção de um complexo militar industrial destrutivo da natureza e da humanidade, que persiste e se intensifica na própria essência dos capitais numerosos, para além do realismo político keynesiano-fordista e do estatismo socialista real na configuração pós-moderna e global do capitalismo imperialista. Em geral, interessa-lhes ignorar as latências e as tendências de superação socialista na formação capitalista situada no tempo e no espaço, sendo a democracia proletária um dos movimentos reais e, portanto, possíveis e abertos para alcançar a antecipação concreta da formação socioeconômica comunista. Não deixa de ser uma ironia da história o fato de que o fracasso da experiência soviética, não é? Se deve
muito mais ao fato de ter tido o abandono da natureza comunista e, em razão da eliminação dos sovietes pelo Partido Comunista da União Soviética, que instaurou uma ditadura policial e burocrática no lugar dos conselhos de trabalhadores. Então, quer dizer, o que é irônico é que é justamente por ter abandonado esse projeto de antecipação comunista e pelo fato de abandonar a democracia do soviético que o sistema se complicou posteriormente. Porque, como diz o Kozik, o sistema soviético reprimiu o comunismo enquanto moderna alternativa emancipadora e se afirmou como um capitalismo de Estado ineficaz e funcionando mal. Também porque seu processo de socialização burocrática fortaleceu o Estado em vez de distingui-lo. Quer dizer, como o meu tempo se extinguiu, eu poderia, depois, se me fosse dada a oportunidade, falar um pouco sobre a forma como cada uma dessas experiências da primavera dos oprimidos, a forma como ela se frustrou, não é? E que tem algumas semelhanças. A frustração da primavera dos oprimidos na Tchecoslováquia, na França e no Brasil. Então, eu vou deixar esse tipo de desenvolvimento se a questão surgir ao longo dessas nossas intervenções. Eu vou ficar por aqui porque o meu tempo já estourou. Obrigado. Franklin? 3, 2, 1, pronto. Agradeço ao Flávio pela sua fala inicial. Antes de passar a palavra aqui para o Edmilson, chamar o companheiro professor Evandro Fernandes, da unidade classista, também para fazer uma saudação aqui à nossa live. Evandro. Opa! Aqui, como já fui apresentado, Evandro Fernandes. Eu sou secretário de organização da Unidade Classista no Maranhão e militante do Partido Comunista Brasileiro. E daqui de Imperatriz eu trago com empolgação e entusiasmo minhas saudações inclusivas e revolucionárias às companheiras e os companheiros, camaradas, à classe trabalhadora, à juventude, os movimentos sociais e populares e a todas e todos que lutam pelo fim do capitalismo. A atividade de hoje ela é de suma importância para resgatarmos à memória as lutas de 68 no mundo, no Brasil, no Maranhão, onde a juventude afora, influenciada pelo movimento estudantil francês, começaram a lutar, dentre outras pautas, contra o sistema capitalista, pois entendiam que o capitalismo ele é o gerador das desigualdades sociais. Já que no Brasil, em 64, nós vivenciávamos a ditadura militar e os movimentos estudantis, os artistas, os intelectuais, eles se reuniram na passeata dos 100 mil, que foi um marco histórico da reação da sociedade contra o regime, a censura, a violência, a repressão às liberdades no país. Nós precisamos, mais do que nunca, neste momento, reacender a chama pelas liberdades democráticas e contra este desgoverno que tem, desde o princípio de sua gestão, agido contra a classe trabalhadora. Nós, da Unidade Classista, do PCB, reafirmamos nosso posicionamento de que não podemos esperar para 2020 para retirar este governo. Nós vamos derrotar Bolsonaro nas ruas, lutando por emprego, vacina no braço e comida no prato. Nós, da Unidade Classista e PCB, nos colocamos à disposição da classe trabalhadora como instrumento de luta contra o capitalismo, contra Bolsonaro, por emprego, vacina no braço e comida no prato. E é por isso que nós gritamos e estamos nas ruas pelo fora Bolsonaro e Mourão. Então, essa é a nossa saudação. Nós estamos aqui, continuaremos acompanhando todas as discussões. Um abraço a todos e todas. Abraço, Evandro, junto aí com o Alexandre, com o Sandro. Abraço a todos nós para nossos lutadores e lutadoras de Imperatriz, a nossa capital da região tocantina, né?
Então eu chamo agora o professor, economista, doutor também em economia pela Unicamp, mas, sobretudo, um maranhense, membro da direção nacional do Partido Comunista Brasileiro. Edmilson, em 68, era da direção da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, a UMES. UMES que já teve muito prestígio na nossa organização aí da juventude, né, em termos de articulação dos movimentos secundaristas. Edmilson, com você. Boa tarde a todos os camaradas que estão participando dessa live. São todos militantes, e tanto das novas quanto das velhas gerações. São camaradas que estão no teatro de operações da luta, buscando o melhor para nosso povo, como foi a geração da qual eu fiz parte quando era estudante aí em São Luís. Como já foi falado, eu fui secretário-geral da União Maranhense dos Estudantes Secundaristas em 1968. Eu não sei se a UMES ainda existe aí, ela ficava na Rua do Passeio, e ali, a partir dali, nós organizamos e travamos muitas lutas, particularmente aí em 1968, e a gente ia para a Rua Grande, em grande número, juntando o pessoal ali do Liceu, do Colégio São Luís, do Centro Caxeral e de outros colégios, acho que era Rosa Cruz, os colégios que ficavam ali no centro, e daí a gente preparava as manifestações e descia a Rua Grande até lá a Praça Central, e a gente fez, ao longo de 1968, muitas lutas, até que veio o AI-5. Mas é importante dizer que a minha primeira experiência com a repressão do governo, ela se deu ainda em 1968, quando eu fui num congresso de estudantes em Caxias e fiz um discurso lá, denunciando a morte do Edson Luiz, e quando eu voltei para São Luís, eu tive que ir no DOPS fazer depoimento, declaração, etc. Então, depois que veio o AI-5, então se fechou tudo aí em São Luís, e aí eu trago algumas informações que os camaradas, evidentemente, podem não saber, que aí nós resolvemos fazer uma organização clandestina que se chamava Vanguarda Estudantil Maranhense. E era essa organização da qual participava Celso Veras, Pedro Braga, o Mendes, e muita gente dessa época. Eu soube até agora que o Celso Vera morreu, nem sabia. A última vez que eu estive em São Luís, eu encontrei com ele, inclusive. E nós fizemos, na resistência à ditadura, muita luta. Aí eu lembro que uma vez o Médici foi visitar São Luís, e a gente, de madrugada, juntou os camaradas aí da Vanguarda Estudantil Maranhense, da VEM, e a gente foi distribuir panfleto na porta das casas, de madrugada, antes da vinda do Médici, para mostrar que a vinda dele não era apoiada por todo mundo, e que tinha resistência aí no Maranhão. Eu também eu fui presidente da Casa dos Estudantes Universitários, que ficava na Rua São Pantaleão, não sei se ainda existe ou se fica lá. A última vez que eu fui aí em São Luís, ainda ficava na Rua São Pantaleão, e era onde a gente organizava, ali, naquele período mais difícil da ditadura, o movimento estudantil, que era tudo clandestino, era tudo com uma enorme dificuldade para a gente fazer algum tipo de luta, até porque qualquer coisa que se fazia, a repressão vinha logo. A gente tinha os espiões no interior das universidades, através da assessoria de informação. Para cada curso, para cada faculdade, você tinha um espião da assessoria de segurança e informação das universidades. Então, era um período de luta muito difícil, mas mesmo assim nós conseguimos realizar, principalmente aí na UFMA, algumas lutas não tão grandes quanto
vieram a acontecer depois que foi reorganizada a UNE, mas nós fizemos congressos nacionais de estudantes da minha área, tudo isso em plena ditadura. Em 1974, eu fui preso em 1974, que foi quando teve a grande ofensiva contra o partido, 74, 75. Fui preso em 74, em dezembro de 1974, e eu lembro que nesse mesmo dia também, eu acho que foi preso um padre chamado Mário Cella, um homem aí do teatro chamado Reginaldo Teles, assim que eu me lembro de noite, um líder camponês também, e depois eu caí na clandestinidade e fui, durante algum tempo eu fiquei num retiro dos padres aí, o padre Sidney, que eu acho que já não está vivo mais também, eu acho que era da universidade aí, mas eu fui até o padre Sidney, ele estava rezando a missa, mandou eu entrar, aí eu entrei, fiquei lá no compartimento ali enquanto ele terminava a missa, e depois ele me levou para esse retiro dos padres, onde eu fiquei durante, acho que quase um mês, escondido, porque nós não sabíamos como que a repressão estava atuando depois das prisões, e eu lembro que aí eu fui visitado por um deputado federal, que era do MDB nesse tempo, chamado Freitas Diniz, que eu também não sei se ainda está vivo, e por um vereador do MDB também, que eu não estou lembrado o nome. Foi muito importante porque eles me deram a informação de que a coisa tinha acalmado, e eu aproveitei isso aí e caí no mundo e vim terminar aqui em São Paulo, que era daqui para ir para o exterior. Só que quando eu cheguei aqui, os meus amigos estavam todos presos e eu terminei ficando por aqui com a maior dificuldade, que eu estava sem dinheiro, com muita dificuldade, mas de qualquer forma fui terminando ficando por aqui e aí terminei ficando por aqui. Então, e a partir daí, continuei a minha militância continua até hoje, eu tenho muito orgulho dessa minha militância, e eu acho engraçado, que também para o pessoal, em termos de história, quando eu fui preso, o pessoal da Casa do Estudante, eles articularam com um jornalista aí do Jornal Pequeno, e conseguiu sair uma matéria, que o título era Desaparecido. Saiu uma matéria desse tipo, era uma coisa muito rara naquele período e muito arriscada. E o jornalista, que eu não estou lembrado o nome, conseguiu, na última hora, antes do jornal sair, colocar essa matéria, eu acho que dia 12 ou 14 de dezembro, e possivelmente isso aí foi importante porque dava conta de que eu estava preso. Então, isso aí pode ter ajudado a não desaparecerem comigo, muito embora esse negócio de desaparecer não era uma coisa cotidiana, aí de Fortaleza para cima e tal. Isso era muito mais de Recife para cá, para o Centro-Sul. E uma outro episódio muito engraçado também é de que até hoje eu ainda tenho como lembrança a minha carteira de identidade, que aqui em São Paulo a gente chama de RG. O meu RG era um RG falso, feito pelo um amigo aí que trabalhava na Secretaria de Segurança. Ele fez a carteira, só a primeira via, me deu e não fez a segunda via. E o mais engraçado é que eu fiquei com esse RG até mais ou menos 1990 e pouco. E era, do ponto de vista tranquilo, legal, porque era um RG normal. Só que se fosse buscar a segunda via, você não encontrava lá na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Só depois é que eu mudei para o outro RG. Mas essa é uma coisa muito engraçada também. E um outro elemento também muito interessante desse período é que eu fui ver, depois o meu amigo Cícero da Hora me mandou um dossiê que ele encontrou aí no DOPS. E aí eu fui ler, eu achei muito engraçado, porque por aquele dossiê eu era um cara muito perigoso. Eu dizia, mas como é que o moleque de 47 quilos, magrinho, baixinho, como é que pode ser tão perigoso assim? Ou seja, mostrava que a repressão, ela não tinha a dimensão muito forte, muito clara do que era o perigo para a ditadura, porque me botar como um camarada perigoso naquele período, do jeito que você está no dossiê, chega hoje a parecer ridículo. Mas era isso que era a vida naqueles tempos de luta de resistência contra a ditadura.
Agora, voltando agora, saindo mais da reflexão pessoal para uma reflexão mais a respeito da nossa geração, eu acho que essa geração, ela foi uma geração que ela foi muito generosa, ela foi uma geração que teve um exemplo de combatividade e generosidade. Muitos dos meus amigos, camaradas, rubricaram com sangue a luta contra a ditadura. Alguns estão desaparecidos, porque esse era o risco que se corria em resistir à ditadura. Porque mesmo quando você estava num bar, bebendo uma cerveja e tal, você não sabia se o cara que estava do lado era um espião e apenas queria informação sua. Era um tempo de censura, era um tempo de perseguição, era um tempo de tortura, era um tempo de repressão muito grande a todos aqueles que faziam a resistência à ditadura, mas era um tempo também em que essa geração de 1968 deu uma das maiores demonstrações de generosidade à causa da luta, à causa do proletariado, à causa das transformações sociais, e eu confesso que eu me orgulho muito de ter participado desse processo, me orgulho muito de ter sido um dos resistentes à luta contra a ditadura, e quero dizer que todos os camaradas desse período, muitos seguiram os caminhos diferentes pela vida, mas no momento em que lutaram, eles deram o melhor de si para a construção de uma sociedade nova, de uma sociedade mais humana, mais fraterna, uma sociedade da abundância e da felicidade humana, que é a sociedade socialista. E que, portanto, você ter participado dessas jornadas de luta, dessas jornadas de resistência, e ainda estar lutando, é um motivo de muito orgulho, é um motivo de muita convicção. Nós, naquele período, fizemos a opção pela revolução, e como nós até hoje ainda continuamos com essa opção, isso é um motivo que nos dá ânimo, nos dá alegria para continuar na luta, porque nós, há mais de meio século, estamos na resistência à ditadura por uma nova sociedade. E exatamente por falar na luta por uma nova sociedade, é que a gente pode fazer uma ligação entre o que nós vivemos na resistência à ditadura, os caminhos percorridos ao longo dos últimos tempos e o momento em que nós estamos vivendo agora. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação muito complexa, difícil, mas, ao mesmo tempo, uma situação muito esperançosa, porque mesmo nós tendo aí 20 milhões de desempregados, se nós somarmos o desemprego oficial com desalentados, 36 milhões na informalidade, 19 milhões nas filas da fome, a mendicância em cada esquina, 500 mil mortes, os hospitais abarrotados, falta de vacina. Para agravar essa situação, nós ainda temos um presidente que sabota o distanciamento social, que é contra o uso de máscara, incentiva as aglomerações e conspira permanentemente contra as liberdades democráticas. E ao lado disso... Quanto? Mais 5. Oi? Ah, tá. E ao lado disso, nós temos também uma classe dominante que se aproveita desse caos para avançar nos ataques aos trabalhadores, para avançar contra os direitos e salários dos trabalhadores e para perseguir os indígenas, os quilombolas, para matar a juventude pobre e preta das periferias das cidades. No entanto, nós também não vemos só a complexidade e a dificuldade, nós também estamos vendo a esperança, porque essa conjuntura, particularmente depois do dia 29 de maio e 19 de junho, nós tivemos uma mudança de conjuntura na sociedade brasileira.
as ruas voltaram a ter uma predominância, um protagonismo muito fundamental. E essas jornadas de luta, elas consolidaram não só uma mudança de qualidade na intervenção popular nas ruas, mas elas consolidaram também a retomada das ruas pelos setores classistas e movimentos sociais, o que é muito importante, porque essas manifestações, ao serem organizadas e dirigidas pelo movimento popular, ela evita com que aconteça o que aconteceu em 2013, quando as manifestações foram basicamente espontâneas e foram sequestradas pela direita e que depois deram num conjunto de elementos dos quais a esquerda não teve condições de encaminhar as lutas no sentido do que era o elemento central daquelas lutas, que era a melhor condição de vida, melhor condição de saúde, emprego, etc, etc e tal. Portanto, nesse momento, nós estamos em melhores condições do que estávamos em 2013. E é por isso que eu acho que é fundamental que se continue esse bloco no comando das manifestações para evitar com que a direita e a conciliação de classe sequestre as manifestações. Nós não podemos deixar que a ampliação da unidade de ação dissolva as nossas pautas. As nossas pautas elas têm que estar sempre baseadas no fato de que a coluna dorsal para qualquer mudança em nosso país, ela tem que vir do movimento social, do movimento popular, da luta nas ruas, das greves e paralisações em defesa da vida e do emprego, porque quanto mais nós estivermos mais forte nas ruas, mais fortes na organização popular, mais forte nas fábricas, no comércio, nos bancos e etc., mais nós influenciaremos o conjunto da luta social para derrubar esse governo. E para finalizar, camaradas, eu gostaria de dizer que esse não é o momento de se deitar nos louros do que nós conseguimos até agora. É de fundamental importância nós intensificarmos o trabalho de base nos bairros, entre os trabalhadores e da juventude, e falar diretamente aos corações e mentes da população. Ou seja, a população está sentindo o desemprego, a carestia, o aumento do gás, da luz, da carne, do feijão, e são esses elementos que falam diretamente à consciência da população, e é a partir desses elementos que nós vamos ampliar as manifestações de rua e buscar um processo de construção de uma greve geral, no sentido de colocar por terra esse governo genocida e sua política antipopular. Muito obrigado, e com muita emoção eu termino essa minha intervenção, camaradas. Obrigado, grande Edmilson Costa, ter aberto aí a agenda. Daqui a pouco sei que você vai lá reforçar o ato da geração 68, né, na Paulista, todos de volta à luta. Então, eu passo imediatamente aqui a palavra para o companheiro Divaldo Nunes Cajá, ele que é sociólogo, membro do Comitê Central do PCR, presidente do Centro Cultural Manuel Lisboa, ex-preso político, e também da Comissão Nacional aí da Geração 68, que está se rearticulando nessa mobilização no marco desses 53 anos da passeata dos 100 mil e, salvo engano, e mesmo tempo da passeata dos 40 mil em Recife, não é isso, Cajá? Bem-vindo, Cajá, é com você. Exato. Boa tarde ao Edmilson, grande companheiro, Flávio, enfim, a todos que estão aqui já apresentados. A minha primeira participação política foi no plebiscito de 1º de janeiro de 63 para reabilitar os plenos poderes do presidente João Goulart. Como todo mundo sabe, houve uma tentativa de impedir a sua posse, e após a derrubada do Jango, e ele tomou posse mediante a pressão do comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, impondo o parlamentarismo e Tancredo Neves como primeiro-ministro. Ora, o Brasil não tinha nenhuma tradição
de parlamentarismo. Aquilo era, na verdade, uma intervenção, né, dos altos mandos militares, como fizeram aí recentemente no governo da Dilma, como está o tempo todo, e como fizeram logo após o plebiscito, em 64, no 1º de abril. Então, participei com muito orgulho daquele plebiscito, uma vitória rotunda, com mais de 80% favorável ao presidencialismo. Se votava sim ou não, não era a posição nossa, do movimento popular, do movimento de esquerda, e sim era o lacerdista, o DN, o pessoal que queria continuar um governo amarrado e mobilizado pela direita. E a minha primeira passeata de rua, minha primeira ação de rua foi no dia 22 de agosto de 67, na qual 12 companheiros foram presos, foram apanhados para a delegacia, e 4 soldados do Exército foram para a emergência, curativos, levados pelas pedradas, que foram arrancadas paralelepípedos para nos defender numa manifestação justa que fizemos para tomar a bandeira dos Estados Unidos e do Brasil das mãos de uma caminhada da Cruzada ABC, que era ligada à Aliança para o Progresso, né, um movimento financiado pelos Estados Unidos, pela USAID, Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos, e a nossa manifestação foi inteiramente exitosa. Tomamos as 2 bandeiras das mãos da rainha da Cruzada ABC, um grupo de bajuladores dos Estados Unidos, afrontando a consciência dos estudantes, e queimamos essa bandeira dos Estados Unidos, erguemos a bandeira do Brasil e iniciamos nosso discurso, como era de praxe, para celebrar a luta contra o golpe militar e contra o imperialismo. 22 de agosto de 67. E aí chega o Exército, com a sua truculência de sempre, para tentar, com fuzis e sabre na ponta do fuzil, contra cerca de 900 estudantes desarmados. Nem pedra tínhamos, nós conseguimos, de última hora, depois que deram os primeiros tiros, arrancar pedra para nos defender. Daquele momento em diante, eu tomei a decisão que não me interessava mais ser um advogado, um médico, um engenheiro. Isso me interessava, mas não era mais o foco da minha vida. Para um jovem que vinha saído da roça, que tinha trabalhado com os pais na lavoura de subsistência, então era um grande sonho terminar um curso superior. Afinal, eu fui o primeiro da minha família que pôs os pés na universidade e concluiu o seu curso. Mas, para mim, isso era um objetivo secundário. O principal era derrubar a ditadura. Então, desde aquele período que eu me dediquei à ação, me juntar com os demais estudantes. Naquela época, eu ainda não tinha um partido, né? Mas decidi, junto com outros companheiros, procurar o PCR, localizar alguém que nos pudesse dar seu programa e seu estatuto, ou a LN, essa é uma opção que a gente tinha. E, finalmente, encontramos o PCR aqui na Casa Estudante de Pernambuco e, em seguida, começamos a organizar a resistência, que era o nosso dever naquele período, já que a resistência legal, as passeatas, as mobilizações foram caçadas com o 477, com as 5, em 13 de dezembro de 68. Então, nós tivemos um impedimento de continuidade da luta de massas pacífica e legal. Só nos restou dar o enfrentamento armado. Seria uma covardia da nossa parte não compreender que, naquele momento, a etapa da luta havia mudado. E não mudou à toa. Né? Quer dizer, em abril havia tido o Congresso Nacional da UBS, em 68, e em outubro se fez o Congresso de Ibiúna, onde 700 delegados do quase todo o Brasil foram presos. Né? Foram presos, e uma parte ficou lá preso, como foi o caso do Zé Disseu, foi o caso do Gianmarc, foi o caso do Vladimir Palmeira. Esses saíram só com, vamos dizer assim, com aquela operação política, militar, feita pelo MR8 e pela LN, para aprisionar o embaixador dos Estados Unidos e trocar pela libertação desses companheiros. Então, o Vladimir, o Zé Disseu, saiu dessa oportunidade. O Gianmarc, que hoje, pela manhã, falou na Cinelândia, no Rio, na manifestação celebrativa dos 53 anos da passeata dos 100 mil,
sobreviveu porque ele foi trocado no aprisionamento do embaixador suíço, onde saíram 70 brasileiros presos, e então ele volta e é um sobrevivente. Hoje fez uma fala muito, muito legal lá na Cinelândia. Então, hoje eu queria compartilhar aqui com meus companheiros e solicitar que na próxima oportunidade eles pudessem falar, né? Nós estamos com dois acontecimentos nessa data da maior importância para os democratas, para os revolucionários, para os comunistas. Primeiro, no Brasil, nós estamos completando os 53 anos da passeata dos 100 mil, que foi 100 mil lá, 50 mil em São Paulo, 40 mil em Recife, enfim, foram 500 mil brasileiros naquele dia se manifestaram contra a ditadura militar. E já vinha acumulando forças, né? Mataram o Edson Luiz no dia 28 de março, um maranhense, né? Um jovem estudante no calabouço, lá no Maranhense ou Pará, ele era o Edson Luiz, acho que era maranhense, né? Ele era estudante, comia na casa, no restaurante que chamava-se Calabouço, no Rio, e foi covardemente assassinado, metralhado. Como foi metralhado, sem a menor cerimônia, aqui em Recife, no dia 1º de abril, o jovem líder estudantil Jonas, do mesmo colégio que em seguida eu fui reorganizar o Grêmio, o Ginásio Pernambucano, é um colégio de 1825, fundado antes do Pedro II do Rio de Janeiro. O Jonas foi metralhado, estava à frente de uma passeata, junto com o Ivan Aguiar, um colega seu, os dois eram da Juventude Comunista, e foram assassinados covardemente, brutalmente, metralhados pelo Exército, a 200 metros do Palácio das Princesas, Palácio do Governador, que saíram em passeata do ginásio pernambucano, pegando a Conde da Boa Vista, e chegando já na Dantas Barreto, a 200 metros do Palácio, foram metralhados. E morreram dois líderes que estavam à frente da passeata, Ivan Aguiar e Jonas José. Depois nós reconstruímos esse Grêmio e colocamos o nome do Grêmio, Grêmio Jonas José, que até hoje é o nome do nosso Grêmio lá. E me deram o título de presidente de honra, tem uma carteirinha de tudo. Presidente de honra, porque fui presidente num período que era tão difícil a situação que nós decidimos, fizemos uma reunião com os representantes de turma para decidir a eleição e resolvemos eleger uma chapa realmente coletiva, sem presidente. Na verdade, eles queriam me dar esse título lá, desse companheiro, não vale a pena. É botar aí todos os presidentes daqui, todos os ex-presidentes daqui estão em Itamaracá, estavam lá presos. Então, quem é o presidente? Todos nós somos presidentes. Então, fizemos uma chapa onde tinha um colegiado, um coletivo de 12 estudantes e não fizemos a distinção dos cargos. Claro que estava sempre quem estava mais à frente, para dar um aviso, puxar a resistência, fazer o jornalzinho do Grêmio. Então, estava identificado desde o começo, mas a gente achou que era mais seguro naquele momento. E denominar o Grêmio de Jonas José, para deixar claro que eles não mataram o Jonas José. Os revolucionários não morrem. Eles pensam que mata, né? Mas eles são adubos, né? Eles morrem para viver, na verdade. É o que fez Manuel Lisboa, o Davi Capistrano. São figuras que não morrerão jamais. Né? E você veja qual é a situação nossa naquele período. Uma ditadura que se instalou pela força, patrocinada pela Casa Branca, pelo Departamento de Estado. Hoje tem faixa documentação que se tratou de um processo urdido na Casa Branca, e os lacerdistas, Magalhães Pinto, compraram o projeto. Os altos oficiais das Forças Armadas, como Castelo Branco à sua frente, que era chefe do Estado-Maior, tinha mais idas à embaixada dos Estados Unidos do que ao Palácio do Planalto para falar com o presidente, né? E ficou depois configurado com armamento, munição, combustíveis aqui à beira, com navios no Rio e em Pernambuco, para exatamente patrocinar, não é? Quer dizer, com esses recursos estadunidenses, né, a matança. Pois bem, o nosso povo resistiu. Aquela famosa passeata dos 100 mil, qual era a palavra de ordem da passeata? Abaixa a ditadura.
E quando e disseram mais ou menos na passeata do enterro do Edson Luiz, no dia 28 de março, e depois na Semana Sangrenta, né, onde também lá na Praia Vermelha, então, os estudantes foram confinados numa assembleia e lá ficaram resistindo por uma semana e terminou com morte. 5 minutos, Cajá. 5. Então, estava se acumulando para passar essa de 68. E aí já estavam os artistas, já estava o padre, já estava todo um agente. Aí a palavra passou a ser: abaixa a ditadura militar, povo na rua, derruba a ditadura. E aí eu já faço um link com essa nova palavra, com essa nova manifestação de hoje, do dia 29 para cá, 29, 19 e o próximo dia 24. De fato, a conjuntura é uma outra, não vê quem não quer. Porque até então, o que nós vimos era as bravatas dos bolsonaristas, passando, digamos, brincando de fazer intimidação, de ocupar espaço da rua, ameaçar o Congresso, ameaçar o STF, né? Mas depois veio as torcidas de futebol para contestar isso, para deixar claro, né, quem é que de fato é o dono da rua, e em seguida veio a moçada, os estudantes, o nosso povo. E essas caminhadas todas têm um objetivo claro: derrubada de um presidente genocida, fascista, e que é preciso pôr essa gente abaixo. Bolsonaro, o Mourão e o Guedes. E construir, reorganizar um processo eleitoral, né? Nós não temos por que ficar esperando chegar um calendário duvidoso diante dos propósitos desses fascistas, quando já tem 500 mil de compatriotas mortos. Nós não temos esse direito. A fome aumentou, alastrou-se no país. Já são 115 milhões de brasileiros colocados na insegurança alimentar. O que quer dizer isso? 115 milhões, quase a metade do nosso país, quer dizer, mais da metade do nosso país, não sabe a comida se vai ter comida para a semana, no dia seguinte, que passou a comer farinha, alimentos que têm farinha e açúcar, que são os mais baratos. E enquanto isso, o que é que faz o governo? Aumenta os preços, sobe e dispara o custo de vida, e o salário cada vez mais baixo do ponto de vista do seu poder aquisitivo. Compra menos. Aquela ajuda emergencial, o auxílio é necessário. O que ele fez de 600 reais? Cortou para 250, diminuiu a quantidade de beneficiário e cortou por mais da metade. Então, está justamente tipificado como genocida. E o mundo inteiro reconhece que esse sujeito tem que ser julgado no Tribunal de Haia. Ele comete crime de lesa humanidade. A nossa geração dos anos 60, de 68 especialmente, tem um dever moral de ir para a rua. Quando foi convocada essa nossa celebração do dia 26 de junho, dos 53 anos, não estava marcado, não tinha a ideia da passeata do movimento de 29 de março. Não é? Então, marcamos com a iniciativa de estimular. Nessa primeira reunião em que estava Asberg, estava o Jean-Marc, e eu mais uns 37 pessoas, eram 37, como parece, 32, não é? O objetivo era exatamente estimular a retomada das ruas. Quando chega dia 29, foi discutido amplamente numa reunião nossa, alguns se diziam: a gente já cumpriu o objetivo, a juventude está na rua, retomar a rua. Não, vamos estimular, façamos uma ala. A geração 68, tipificado com camisa, com cartaz, com os nossos desaparecidos. Essa ala, usemos da palavra, nos articulamos, falamos em São Paulo, falamos no Rio, falamos em Recife, falamos em Porto Alegre, em Salvador e em Fortaleza. Né? E passamos hoje nessas diversas capitais, celebrando um ato, não foi para ser um ato de massa, um ato celebrativo, né? Desses 53 anos. Ademais, eu queria pedir aos companheiros Edmilson e o Farias, os demais companheiros que administram tecnicamente aqui a nossa atividade, que hoje é o Dia Internacional de Combate à Tortura. Então, tem um movimento nacional organizado
por Voz do Silêncio, com uma organização que surgiu em São Paulo, né, há 3 anos atrás, e os diversos comitês Memória, Verdade e Justiça também se somaram a esse movimento, né, e não deixamos passar em branco nem o 31 de março, nem a data de hoje, que é o Dia Internacional de Combate à Tortura, imposto pelo movimento popular dos 5 continentes, a ONU, e foi reconhecidamente como Dia Internacional de Combate à Tortura. Todos sabem que esses estados imperialistas e, consequentemente, esses outros submetidos a eles, adotaram a tortura como política de Estado. E, no caso do Brasil, a situação é grave. Essa gente não foi punida. O Ustra foi tido como, até pouco tempo, sendo celebrado dentro do Congresso, por esse que hoje é o presidente da República, dizendo que ele fez muito, que tem que matar 30 mil, e que esse criminoso deve ser considerado, é o herói dele e de Mourão. Ou seja, se nós estivéssemos num país realmente democrático, por exemplo, na Europa, quem falar em homenagear Hitler ou qualquer nazista, isso é motivo de prisão. Por quê? Porque você está como promovendo, incitando o crime, exaltando o criminoso. Né? E essa gente está aí sem a punição, e o fato de ficar impune até hoje fez com que a tortura se instalasse nas delegacias para torturar pobres, negros, mulheres, LGBT. Então, essa prática abominável, né, covarde, da tortura, que vem desde o escravagismo, passando pelo feudalismo, aperfeiçoado na Idade Média, e pelos governos fascistas, tem que ser punida. Ela não pode ficar impune. Então, é fundamental esse movimento que nós estamos fazendo hoje, nacionalmente. Vai ter uma live às 18 horas. Ares Brito está se pronunciando nessa live. São 2 lives importantes às 18 horas, propondo ao STF reinterpretar a lei da anistia, para se poder alcançar esses torturadores. Reinterpretar a lei da anistia para se alcançar esses torturadores. Agora, pela primeira vez no nosso país, a semana passada, essa semana que acaba de encerrar, generosamente, essa semana nos dá essa felicidade. Né? Foi condenado o primeiro torturador do Brasil, Carlinho Metralha, lá de São Paulo, que trabalhava com Fleury, trabalhava com Raul Pudim e trabalhava com Ustra. E está vivo, então ele foi condenado. Pisou uma pena pequena, 2 anos e 9 meses, 11 meses, mas é a primeira. Isso pode abrir a porta para reinterpretar essa lei e iniciar o processo de punir uma dezenas que tem aí. A Argentina está com mais de 800 oficiais presos, ex-presidente da República, estão morrendo na cadeia por os seus crimes de lesa humanidade. E aqui essa gente está dentro do Congresso, provocando os democratas, os patriotas, trabalhando para derrubar o processo ainda incipiente de democracia que se retoma de 85 para cá. Então, essa gente tem que ir para a cadeia, tem que ir para o banco dos réus, pagar pelos crimes que cometeram. E, finalmente, eu quero dizer que é muito importante compreender a chamada geração 68 dentro de um processo político da luta de classes. Né? Não foi apenas o ano de 68, mas todos os anos da década de 60 foram anos revolucionários no mundo inteiro. O ano da Revolução da Argélia, em 62, né? da denúncia internacional da intervenção estadunidense no Vietnã, quer dizer, a Revolução Cubana se dá em 59, o processo político, cultural, como as manifestações das artes, do cinema, da música, os Beatles, quer dizer, a tornar massiva a questão da liberdade da mulher, a pílula anticoncepcional, de ter o direito, quer dizer, de suas relações, gozar da independência como o homem, sem ser prisioneiro de uma situação medieval que estava até os anos 60. Então, nós podemos dizer que a década foi uma década revolucionária. E todas essas mudanças comportamentais da juventude, inclusive, e cultural e musical, tiveram esse eco tão grande, tão generoso, que até hoje são as melhores músicas, as melhores peças, os melhores filmes, por conta do vulcão
cultural, do processo da luta de classe que se desenvolveu, teve um ascenso, quer dizer, o maior de todos que até agora, foi o mais avançado que nós tivemos aqui no nosso país, né? E dentro de um processo mundial. Então, esta revolução, esse movimento estudantil, foi obrigado a ir encontrar a classe operária na França, nas fábricas, aqui também. Não foi só as passeatas dos estudantes. Aqui no Cabo foram as primeiras greves de cortadores de cana. Em Belo Horizonte, os operários metalúrgicos de Contagem. Em São Paulo, os operários de Osasco. Então, quer dizer, um movimento popular, um caldeirão político abalou as estruturas da ditadura militar. Não foi apenas uma passeata de 100 mil, dos jovens, foi um negócio do conflito geracional, é muito mais profundo. É muito mais profundo. Uma década revolucionária. Em 68 foi o ápice disso. Né? E então, o que eles fizeram? Covardemente usaram do poder para fechar o Congresso, porque baixar o decreto-lei 47, primeiro o AI-5, de 3 de dezembro, e o 477 em fevereiro de 69. Eu costumo dizer que esse decreto... Ok, companheiro, concluindo. 477, o Hitler teria inveja. Ele deve ter... Mas como é que eu não pensei num negócio daquele? Se expulsava um estudante ou um professor, liminarmente, não precisava de defesa. Enfim, eu acho que nós podemos mostrar qual é o tipo de reacionarismo das classes dominantes, da burguesia brasileira, como ela é covarde, se rebaixa aos monopólios imperialistas. Inclusive, as Forças Armadas da burguesia brasileira estão demonstrando a sua covardia. Rasgou a soberania nacional, a Constituição do Brasil está demonstrada, as tentativas de golpe, todo dia, toda hora. Não realizou porque não pôde, porque a força não permitiu. Enfim, temos aberto aí um tempo, um debate importante para que a gente possa seguir conversando. Um abraço. Obrigado, Cajá. Contribuição bastante rica aí que você nos traz para esse debate. Quero agradecer aí àqueles que nos acompanharam aqui ao longo da live, a Criso Mota, Cristóvão Lima, dirigente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Luís, que também registra os seus comentários, Cristiana Lima, Fabiola Barroso, Vinícius Damasceno, Daniela Lustosa, Ailatan Van Lume, Fabrício Pinheiro e todos os demais companheiros e companheiras que foram deixando aqui as suas contribuições, comentários, curtidas no Facebook, nesta live simbólica que a gente não poderia deixar de realizar neste dia de luta para todas as gerações. A gente faz uma rodada aí para fechar a nossa live, devolvendo a palavra agora no sentido inverso aqui dos que fizeram as saudações. Vou começar pelo Evandro, Fabrício, depois Sandro, depois Alexandre, e por fim as considerações e algumas outras informações, elementos que queiram acrescentar, do Flávio, do Cajá e do Edmilson, ok? Evandro está na sala. Fabrício. Um minutinho aí de saudação final. Isso, porque nós temos o ato agora às 17 em São Paulo. Isso, fechando aí. Ok. Foi bastante gratificante fazer parte desse debate hoje, né? Essa reflexão que vocês levantaram, né, durante esse período aí de 68 e o confronto que realizaram em relação à ditadura, faz a gente refletir e pensar também em novas estratégias para esse confronto atual, né, que a gente está vivendo. Então, eu gostei muito da explanação de cada um de vocês, inclusive, em relação à própria ditadura militar, às vezes eu me questiono se realmente ela acabou, porque muitas instituições hoje ainda praticam os mesmos hábitos que a ditadura militar. Por exemplo, a própria polícia militar, ela ainda tem muito essa herança da ditadura, né? A polícia militar surgiu, de certa forma, na ditadura. Então, tem muitas instituições ainda que não seguiram uma superação, né, desse Estado militar. Então, inclusive, eu gostaria de saber 15 segundos.
Certo, eu gostaria de jogar aqui uma pergunta, né, para vocês. O que vocês acham sobre isso? Se, em relação às instituições brasileiras, se elas conseguiram superar a ditadura militar ou ainda não foi feita uma superação devida, né, posto à nossa realidade? Obrigado, Fabrício, da UJC. Companheiro Sandro, do PCB, 1 minuto também. Bem, temos um momento de extremo, né, que o nosso país está vivendo. O país está vivendo, como foi falado aqui por vários camaradas, companheiros que colocaram, nós estamos aí, a carestia voltou, né? Tudo voltou a ficar muito caro. O valor do que nós tínhamos, o que a gente ganhava de salário anteriormente, o que você compra na atualidade, às vezes é até metade do que se comprava anteriormente. Então, combustíveis, as energias, as formas de energia todas aumentaram de valor. E nós temos esse fascismo, né? Que está sendo esse neofascismo colocado pelo Frank Douglas, né? Quer dizer, esse fascismo que é entreguista, o único projeto de poder que a burguesia nacional tem é de se entregar ao capital internacional, ao imperialismo. Então, nós temos que ser contrários a isso e temos que saber também que Bolsonaro, Mourão, Paulo Guedes não vão cair de podres. Nós temos que ocupar as ruas. Nós temos um genocida sentado na cadeira da presidência. Nós temos ainda que lembrar que não adianta, igual estão querendo taxar aí, só como corrupto, tirar Bolsonaro só como corrupto. Não é, ele é um genocida. Ele é um genocida e nós temos que deixar isso bem claro. E é fora Bolsonaro, é fora Mourão, fora Paulo Guedes, fora liberalismo, e temos que ocupar as ruas em direção do socialismo. Temos que convidar para a greve geral, temos que fazer um novo encontro nacional da classe trabalhadora. Muito obrigado. Valeu, Sandro. Alexandre, 1 minuto, saudação final. Agradecer ao convite. Peraí que o gato aqui está passando. Fica aqui nossa alegria, nossa felicidade de ouvir os camaradas, né, dessa geração tão linda que foi essa resistência posta naquele período, né? Como o camarada já colocou, né, eu acho que nós não podemos hoje nos dar o direito, né, de esperar um processo eleitoral de 2022. Né? São mais de 500 mil mortes, são mais, né, de 20 milhões de desempregados, né? É um processo de privatização, né, o sucateamento das universidades públicas, né? Então nós não podemos, né, nos dar o luxo, né, de não se manifestar, né, no dia 13, não se manifestar, né, no dia 26. Então, como o companheiro Sandro coloca, a rua tem que ser ocupada pelo povo pobre, pelo preto, pelo favelado, né, pela classe trabalhadora, pelas mulheres e os desempregados. Né? Então, no dia 13, a organização tem que ser feita na rua e Bolsonaro vai cair pelos braços da classe trabalhadora. E é só a partir dessa organização popular é que a gente vai conseguir construir um projeto de nação onde os interesses dos trabalhadores vai ser pautado e vai ser colocado. Então, a agenda de luta, a agenda de mobilização, fazer plenárias populares nos bairros, né, bairros periféricos, e trazer essa população para a rua. Alexandre. Né? Parabéns a todos, felicidades, vamos dar resistência. Fora Bolsonaro, Guedes, Mourão e a todo o sistema capitalista posto no nosso país. Edmilson, quer começar então pela rodada final a tua fala, já que tem que ir lá para o ato? Isso. Pronto, legal. Vai lá. Pode ser uns 5 minutinhos mais, tá? Bom, camarada, essa live, para mim, ela tem também um caráter sentimental, porque me relembra dos meus tempos de juventude, de desprendimento e generosidade. Nós, da geração 68, nos juntamos agora às gerações atuais, primeiro, para reverenciar todos aqueles camaradas que tombaram e que caíram na luta contra a ditadura,
e, ao mesmo tempo, nos juntar às novas gerações que continuam na luta por uma sociedade transformadora, uma sociedade que emancipe os trabalhadores. Ou seja, o nosso objetivo em 68 é o mesmo objetivo que hoje. Ou seja, nós lutamos pela conquista de um Brasil socialista. Não se pode admitir que um país com terra em abundância, com água em abundância, com todas as matérias-primas necessárias para o desenvolvimento econômico, com sol o ano inteiro, tem a maioria do seu povo na miséria. E é por isso que nós temos aqui todas as condições de construir uma sociedade da abundância e da felicidade humana, uma sociedade socialista, e é para isso que eu continuo lutando com os meus camaradas da geração de 68 e com todas as novas gerações que se incorporaram à luta em nosso país. Obrigado. Obrigado, Edmilson, pela agenda aí que puder conseguir disponibilizar para nós. Flávio Farias. Teu som. Você não... Tá, eu liguei aqui. Eu acho que tem uma lição comum às três experiências da primavera de 68, tanto na França, quanto na Tchecoslováquia, quanto no Brasil. Existiu um processo comum a partir do qual se impediu essa passagem da primavera ao verão, não é? Então, foram duas derrotas que nos ensinam algo de muito importante para essa realidade atual, que é dessa dicotomia que está colocando entre os movimentos conduzidos por aqueles três aspectos da luta contra a exploração, a dominação e a humilhação, que tem que ser desencadeados hoje, não é? E colocar isso como fosse uma alternativa a 22, e essa ideia de que para chegar a 22 tem que passar por 21, é uma ideia muito importante que está sendo levada muito bem a cabo agora e está nos dando bastante esperança. Tem que lembrar que a Primavera Brasileira de 68, ela foi vencida por um golpe dentro do golpe militar, que também se tenta implementar hoje, que foi aplicado por atores da segurança nacional, do milagre brasileiro e do mundo livre imperialista estadunidense em dezembro de 68. Inicialmente, depois por atores da democracia, aí vem o segundo momento, os atores da repetição da democracia burguesa formal numa nova república, cuja governabilidade impôs sistematicamente a contrarreforma da Constituição Cidadã de outubro de 88. E isso aí enquanto uma manipulação ideológica de uma transição pendular do autoritarismo à democratização, que foi desenvolvido, teoricamente, pelo principal ideólogo da nova república, que foi Fernando Henrique Cardoso. E se combinando com uma abertura lenta, gradual e segura, realizando o destino manifesto de potência subimperialista periférica sob a hegemonia do imperialismo estadunidense. Então, aquele processo ele teve duas derrotas. A derrota do golpe, do golpe dentro do golpe, e a derrota do movimento se submeter a essa lógica pendular de ida e vinda entre democracia burguesa e autoritarismo, e nós não podemos entrar nessa lógica agora. Nós temos que discutir a qualidade da democracia que nós queremos desenvolver, e é o momento da gente colocar em discussão a ruptura com essa lógica pendular, não é? Nós temos que pensar numa lógica dialética de superação da democracia burguesa e colocar no nosso tema a alternativa conduzida por uma utopia concreta que nos leve ao comunismo. Seria isso, sobretudo, que eu queria destacar. Flávio. Obrigado aí por também ter aberto a agenda para contribuir conosco nesse momento e nessa data simbólica. Cajá, suas considerações também.
de fato, só reafirmando, o Edson Luiz era um paraense, né, que foi tentar a vida, como muitos nordestinos e nortistas, no sul do país, estudar no Rio de Janeiro, trabalhar, e foi fuzilado, né, por lutar por um restaurante, por lutar pelo direito de estudar, de comer, e foi assassinado e continua impune. E eu falei de 115, 116 milhões de pessoas atingidas pela insegurança alimentar nesse ano que terminou e que foi pesquisado agora, recentemente. Quando você soma isso com o desemprego, com a parte... Quer dizer, nós estamos vivendo... O presidente está zombando da cara dos brasileiros, ameaçando, intimidando. Quer dizer, o povo que está resistindo. Mas isso vai passar quando o povo ocupa a rua, quando o povo vence o medo e vai para a rua reivindicar pelos seus próprios direitos, muda a conjuntura. É diferente. Por isso eu acho que essa aventura em que ele quer meter o nosso país num novo golpe militar, como o de 64, desde que foi eleito, essa é a sua tentativa, tem dado com os burros na água, porque não tem como as Forças Armadas se coesionar tendo o povo na rua. Pelo contrário, vão se dividir, se mobilizar. E é o nosso direito fortalecer a luta, puxada por essa nova juventude na rua, empunhando a bandeira da geração 68. Esse é o nosso dever. Condenando a tortura e exigindo a punição dos torturadores. Em todos os lugares onde teve ditadura, se construiu a justiça de transição, onde se passou a limpo os crimes contra a humanidade. E no caso do Brasil, iniciou-se muito parcamente e não se concluiu, não avançou. E é chegado o momento de levar o conteúdo dessa rua, dessa mobilização. Não é apenas um genocida, não é apenas um fascista, né? Mas é um homem que está a serviço dos monopólios, do grande capital. Ele jurou a bandeira dos Estados Unidos em plena campanha. Então, nós estamos seguros de que esse processo se resolve na rua e não nas eleições. Inclusive, se quisermos ter eleição, nós temos que ter o povo na rua. Então, eu queria concluir dizendo que essa luta por reinterpretar a lei da anistia por parte do Superior Tribunal, do Supremo Tribunal, isso é uma bandeira que todos nós devemos abraçar. O ex-ministro Aires Brito, a procuradora da República, Eugênia Gonzaga, vai estar dando uma live da qual eu estou participando agora. São duas lives, né? Uma eu estou participando com o sobrinho do ministro, que é o César Brito, ex-presidente da OAB Nacional, vai estar nessa live às 18 horas, com Marcelo Santa Cruz, irmão do Fernando Santa Cruz, comigo, com Amparo e Manuel Moraes, que foi da Comissão Nacional de Anistia, e essa do Aires Brito, com a Eugênia Gonzaga, né, e outros companheiros de São Paulo. Portanto, eu acho que esse é um momento riquíssimo, né, para decidir o futuro do nosso país. Então, vamos apostar e estimular que nesse dia 24, que vem, no dia 13, vai ter uma mobilização para garantir direitos das pessoas do serviço público, né, e no dia 24 é uma geral e nós vamos estar lá novamente. Né? Vamos estar lá novamente. Então é isso, vamos estar acompanhando a manifestação aqui em Pernambuco. Foi hoje, às 5, de 10 até às 12. A do Rio também foi pela manhã. E a de São Paulo, na Maria Antônia.
Quer dizer, já começou mais cedo, porque é um misto de poesia, de cultura e tal, mas o ato político, propriamente dito, começa agora às 16 horas, às 5 horas, 17, 5 horas, é um crescendo de celebração. Né? Então, nós estamos, portanto, seguindo esse exemplo, né, de ver a juventude orgulhosamente empunhando essa bandeira da geração 68, e nós temos mais é que ter orgulho, né, de servir, de ter servido, de servir a essa causa, ainda jovem, né, como relatou Edmilson, como vice-presidente da sua entidade no seu estado. Eu me orgulho muito. Quando me perguntam qual o título mais importante que eu tenho, eu digo que eu fui presidente do Grêmio, fui diretor do departamento de cultura do meu Grêmio, depois fui vice-presidente, depois fui presidente do Grêmio. Depois fui para a universidade, reorganizar o diretório, o DCE da Federal de Pernambuco, fui secundarista lá na Paraíba, no Sertão, Cajazeira, vindo para cá, e reorganizar a UNE em 76, eu estava no primeiro N, que é o Encontro Nacional de Estudantes, na UF, na Faculdade de Arquitetura, com jovens com os 10 estados, era de 3 dias, encerramos no segundo dia, porque as barcas, nos informamos, deixamos um companheiro lá nas barcas, qualquer movimentação diferente nos avisasse. Então, toca o telefone no orelhão avisando que o Exército estava passando as barcas e nós tivemos que sair de lá. O segundo foi em Belo Horizonte, não aconteceu. O terceiro aconteceu na PUC de São Paulo, estourado com bomba jogada pelo coronel Erasmo Dias, com várias companheiras feridas na face, tiveram que tirar tecido do glúteo para refazer a face, né? E lá mesmo decidiu-se fazer o Congresso Nacional, a continuidade daquele Congresso, que foi interrompido 10 anos antes, em 68, um Congresso que tinha 1.000 delegados, fizemos com 10 mil. Eu não estava lá porque estava preso, mandei uma carta de punho aqui do quartel da Cavalaria Dias Cardoso de Pernambuco, foi lido pela delegação de Pernambuco, pelo companheiro Lula Falcão, por Alziro, vários companheiros do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, e esse congresso lá, né, nas barbas de ACM, reconstruiu a UNE e convocou uma eleição direta, a primeira e única existente, que o Brasil inteiro votou para eleger a sua diretoria. A brava e combativa UNE. Né? Velhos tempos, né, Edmilson? Que saudade nos dá aquela UNE de combate, de enfrentar. Era uma UNE que não sentava no colo de qualquer gestor, por mais democrata que ele fosse. A sua arma de negociação era o peso de ir para a rua, como fez no período de Jango, botou ministro para fora, botou ministro novo. Né? Então, esse movimento estudantil de rua, combativo, como foi em 68, tem que retomar essa prática sadia, massiva, na sala de aula, no Grêmio, no DA, para que a gente realmente retome isso, a rua, para dela nunca mais sair. A democracia nasce da rua. A escola mais importante, inclusive, vem da rua. Né? É mestrado. Você faz um curso de política, faz um curso de filosofia, de vida, que tem o valor de 10 anos de PhD. Então, é uma coisa que a gente deve estimular de fato, é essa nova fase do movimento da nossa juventude, que é ir para a rua. Franca. Ok, Cajá, obrigado. A gente, então, encerra aqui, agradecendo uma vez ao Flávio. Escuta. Ao Alexandre Peixoto, Sandro Ricardo, Cajá, ao Fabrício, ao Evan, Milson. Lamentamos que o Haroldo não tenha conseguido participar, esperamos que ele tenha bem de saúde. Próxima live aqui do Fórum de Lutas por Direitos e Liberdades Democráticas, núcleo de Imperatriz e São Luís, junto com organizações, Resistência, Certeza, PSOL, PCB, a Unidade Classista, Juventudes,